Gente, boa tarde. Hoje a gente vai dar sequência à nossa leitura, ao nosso estudo do livro Jesus e a Atualidade, do Divaldo Franco com a Joana. A gente está indo para o nosso segundo encontro. E a gente está lendo a introdução desse livro, né, o prefácio, que tem o mesmo nome do nosso livro, Jesus e a Atualidade. A gente está no parágrafo 10 do nosso livro, tá? Vamos fazer a nossa prece. Rodolfo, pode fazer a prece para a gente? Claro. Nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pedir que os nossos amigos nos acompanhem, nos intuam, para que possamos ter um entendimento melhor dessa obra, a fim de que possamos nos cuidar e nos aprimorar moralmente e servir na seara do Senhor, com todo conhecimento e amor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vamos lá para a nossa obra? Joana de Ângeles vai falar assim. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos. Aqui Joana está falando de Jesus, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontrava no imo de cada um. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e, consequente, experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Vamos parar nesses dois parágrafos aqui. Olha, Jesus, ele foi identificado com Deus. E aqui a gente pode ter várias formas de compreender. Em algumas tradições cristãs, vê-se Jesus como Deus. Não é assim que, por exemplo, nossos irmãos católicos percebem? Ele faz parte de uma trindade que forma um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que que eles entendem Jesus como Deus? Pela tamanha comunhão que o mestre teve com o Pai. A gente se identifica com alguém que a gente parece muito, que a gente se aproxima. Mas Jesus, ele não era só identificado com Deus neste sentido. Porque para Freud, e aí a gente vai lembrar que Joana de Ângeles está escrevendo uma série que é psicológica, Freud definiu a identificação como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a uma outra pessoa. Portanto, trata-se de uma noção que está vinculada à construção do sujeito e à sua relação mais primordial com o outro. Vamos traduzir isso? Jesus, ele era identificado com Deus pela comunhão que era estabelecida entre ele e o Pai. E o vínculo afetivo entre Jesus e Deus era tão grande que Jesus passou a ter uma intimidade a ponto de dizer que ele e o Pai eram um só. Jesus, ele identificava porque ele tinha atributos de Deus vivos na pessoa dele. Então, por exemplo, quando eu me identifico com a minha mãe, eu percebo que em mim a característica da minha mãe. Nós dois temos gostos semelhantes, a gente tem maneiras de comportamento semelhantes. Isso tudo gera um processo de identificação. E aqui a gente cabe um questionamento. Será que a gente está podendo nos dizer identificados com Jesus? Identificados com Deus? Porque o livro dos Espíritos nos dá os atributos de Deus. E se eu recorro ao livro dos Espíritos,
a gente tem aqueles atributos ali elencados, falando do amor, do senso de justiça, e nós estamos trabalhando nesse amor, nesse senso de justiça, para que em nós haja identificação com o Pai. Porque Jesus não se identifica com Deus à toa. Ele se coloca operante em Deus. Porque depois de identificar, ele demonstrava às pessoas essa comunhão com o Pai. Então, quando eu olho para Michele, eu percebo Deus através dos olhos dela. Porque ela consegue transparecer esse Deus que ela possui, que ela tem de fé, na vivência da amizade. Quando eu olho para a Rose, eu percebo Deus pela disciplina na participação dos estudos da doutrina. Quando eu olho para a Jeane, eu percebo que ela me demonstra pela linguagem mansa, que me faz entender o evangelho com mansuetude, com tranquilidade. E como que nós outros podemos demonstrar a nossa experiência de Deus a quem nos cerca? Tomando para nós o desafio de uma fé autêntica. Uma fé que enraiza em nosso coração e nos faz viver em consonância com ela. Porque quando eu vivo a partir da fé que tenho, demonstro essa fé dentro da minha experiência de vida, por consequência, eu estou conclamando os ouvintes, ou seja, as pessoas, para que conquistem a própria realidade. E qual é a realidade do espírito? A vida espiritual. A verdadeira pátria do espírito é reconhecida pelo testemunho que alguém dá dela. Então, por exemplo, a gente abre o YouTube, a gente tem 1 milhão de palestras espíritas. A gente tem, ultimamente, eu tenho assistido algumas palestras da dona Maíse, a Maíse Braga, da Comunhão Espírita de Brasília. E, ao mesmo tempo que ela tem a capacidade de me tocar com as palavras, ela me emociona e me faz ter crise de riso, tudo numa palestra só. Não sei se vocês conhecem a Maíse Braga, mas é uma oradora espírita maravilhosa, porque ela faz a sua exposição como contar um caso. Então, ela toca os seus meninos de sábado, né, como ela chama, as pessoas que a acompanham há muitos anos dentro da casa espírita, a identificar que a verdadeira vida é a espiritual. Ela conclama a cada pessoa que a escuta a entender que vivemos para a conquista desse reino dos céus que Jesus já falava há 2000 anos. Mas aonde que está esse reino dos céus? Joana de Ângeles já fala, dentro de cada um. E é por isso que o Livro dos Espíritos nos fala que as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Se eu sou obra do Pai, há em mim uma centelha de amor dedicada pelo Pai. Criado simples e ignorante, estou pronto para o progresso. Aquilo que acomete a mim, acomete a qualquer outro de seus filhos, porque não há predileção. Mas há responsabilização pelas próprias escolhas. E quando eu conheço as leis de Deus, eu entendo que não existe algoz e nem vítima nas circunstâncias da vida. Há um processo de harmonia em que a minha teimosia espiritual tenta ferir. E em um processo educativo, eu sou convocado a restaurar. E aí ela continua. A sua proposta de aferição de valores, olha, a proposta de aferição. E aí eu fiquei refletindo assim, não vamos entender isso como aquela cena
do juízo final, porque não é isso. Outras religiões cristãs entendem que, chegado o momento do juízo final, será medido os teus pecados e as tuas virtudes. E não é isso que a Joana fala aqui. A proposta de aferição dos valores que Cristo propõe é aquelas que são possíveis na encarnação atual e em todas as outras que já tivemos, a fim de nos engajar na conquista de virtudes que nos leva a ser um espírito puro, que um dia seremos. Aqui, rompe-se com toda a possibilidade do entendimento de que as nossas penalidades são eternas. Ou vamos para o inferno eternamente, ou vamos para o céu glorificar eternamente. Não é isso. E os valores não são somente os materiais, porque os materiais são importantes, nós estamos encarnados. Então, nós vamos ser avaliados pelo uso do recurso que a nós é proposto. E mais, os recursos espirituais. Porque se na sexta-feira, 4 horas da tarde, eu estou aqui falando de Jesus, eu não posso chegar às 6 horas e estar de qualquer jeito. Porque algo de valor me tocou. A mulher hemorroísa, dentro de uma multidão, tocou o manto do Mestre Jesus e foi curada. E Jesus, olhando para os seus apóstolos, disse: saiu virtude de mim. Quem me tocou? Hoje somos nós, os enfermos, que tocam o manto do Cristo pela doutrina. E dele sai virtude em nosso favor. Não podemos desperdiçar os valores do Cristo, mas devemos nos esforçar para que eles não sejam passageiros, porque senão ele nos toca. E daqui a pouco eu volto ao mesmo padrão vibratório antes de recebê-lo. Eu não passo indiferente ao Cristo. Ele vai me tocar. Mas a adesão à doutrina, esse cristianismo redivivo, ela é responsabilidade minha enquanto espírito. E tem hora que eu brinco, gente, na próxima encarnação eu não quero ser espírita. É muito difícil. Porque eu quero xingar, mas eu sei a consequência do xingo. Eu quero meter o pé em tudo, mas não posso, porque eu sei a consequência disso. Eu quero xingar minha família, mas fui eu que escolhi a família que eu vinha. Eu falo, gente, ser espírita é muito complicado, porque não tem culpa de ninguém, a não ser minha mesmo. E transformar culpa em responsabilidade é um processo complexo para o espírito encarnado. Mas nós somos convidados. Então, ela coloca assim, a sua proposta de aferição dos valores, dos materiais com os espirituais, oferecia a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima. Despertamento mental. O que é despertar? Acordar. Quando eu desperto, eu abro meus olhos para um novo dia. Às vezes, eu preciso de uma ajuda, porque eu tenho que levantar às 6 da manhã. Mas se eu for olhar o meu organismo, eu vou levantar às 11. Mas eu tenho compromisso. Então, eu ponho lá no meu telefone um despertador para me lembrar, me incomodar e que me faça levantar. O despertador da vida espiritual é Jesus. Quem me motiva a ser incomodado por sua boa nova são os espíritos. Mas o ato de despertar e levantar da inércia é meu. Sou eu. Nenhum mentor vai pegar na minha mão e falar, anda rápido, Murilo.
deixa de ser preguiçoso. Não. Eles são altamente respeitosos. E é o processo de minhas escolhas que vão fazer da minha experiência uma experiência mais próxima ou não do Mestre Jesus. Porque a grande virtude do seguimento a Jesus, nos momentos atuais, é o clima de harmonia íntima. Gente, esse é o sonho de conquista do mundo moderno. Você pega hoje um Instagram, um TikTok, um WhatsApp, aí você vai vendo aqui tanto de vídeo de 30 segundos, 1 minuto, e aí você passa mais de 1 hora ali só passando o dedo no telefone, próximo, próximo, próximo. Para fugir de uma angústia interior a quem não sabemos dar nome e conviver com ela. E a proposta de Joana de Ângeles é o contrário. É, olhando para a nossa fragilidade emocional, cheguemos ao ponto em que defrontar com a nossa verdade se torna a terapia do nosso ser para a conquista de uma harmonia íntima. E não mais o processo de fuga contínuo que nós temos feito de nossa experiência. Quando a gente estiver lá no livro 13 da coleção, olha, nós estamos começando primeiro, já estou pensando lá no 13, olha a ansiedade. Nós vamos falar sobre fugas psicológicas, que a Joana fala. É essa fuga da dor e da angústia que não me permite vivenciar a experiência como um processo de educação do meu espírito. E aí ela termina o parágrafo dizendo que é uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Gente, nós não temos uma possibilidade, nós temos várias. E aqui ela não fala somente da parte de reencarnação. Tem um livro, um romance chamado Plano B, do Richard Simonetti. É um romance pequenininho e ele vai trabalhar com um plano encarnatório. E aí os espíritos têm todo um planejamento e eles reencarnam. E quando eles reencarnam, eles não cumprem aquilo que é proposto no plano A. E eles vão ter que colocar em prática, então, o plano B. Vocês acham que a gente ia conseguir vir para uma encarnação com um planejamento só, gente? Nós íamos falhar com toda certeza, mas Jesus é tão bom que na organização planetária, conhecendo a cada um de nós, e para ser fiel, quando ele diz que nenhuma das ovelhas da casa do Pai se perderia, ele nos traz para a encarnação assim, olha, ô Rose, você vai vir para essa encarnação para você aprender a amar. E vai te encher de possibilidades, de formas distintas de aprender a amar. Então, é com esse carinho que Jesus toca a atualidade. Aqui. Isso. Aí continua o nosso texto. Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma língua de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso, e poeta ímpar, em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significados, os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecido como um dos mais belos jamais anotados pela gnose. Então vamos lá. Qual que é a grande dificuldade hoje da doutrina espírita quando nós pegamos textos, obras diversas? A linguagem. O nosso processo educacional não nos permite ver os textos da Joana de Ângeles
como um texto de fácil interpretação. Tem um livro da Joana, está até ali, eu não sei o nome dele não, que eu fiquei rindo. Eu ganhei ele de presente e ele vem do lado o significado das palavras que o povo não entende, que ela usa. Então a editora já colocou quase que um dicionário do lado. Por quê? Porque o processo da educação do espírito passa pela educação intelectual. E, culturalmente falando, cada dia mais temos nos tornado analfabetos funcionais. Então, quando a gente olha para o espírito encarnado e vê a urgência do progresso moral, o progresso moral é convidado a fazer o mesmo progresso de forma intelectual. Mas a linguagem com que nós passamos a mensagem do Cristo, ela tem que ser acessível. Porque a quem quer que escute a boa nova, precisa ser tocado por ela. Joana fala que essa linguagem simples é justamente aquilo que Jesus tinha para atrair e tocar multidões. Então, para falar com uma linguagem acessível, por exemplo, Jesus traz no Evangelho de Mateus a parábola do semeador. E a partir da analogia, da comparação com algo que era corriqueiro naquela cultura, que era o ato de plantar e colher, ele explicou sobre o reino dos céus. Mas ele ainda não se conformou com a parábola. Posteriormente, ele trouxe a explicação da parábola, atualizando sua mensagem para o cotidiano daquele tempo. E o desafio de nós espíritas é trazermos essa didática do Cristo de uma forma imorredoura, porque eterna, imortal, também é a sua palavra. Tanto é que, em base dela, ainda estamos nos reunindo. Essa arte de narrar histórias que Jesus tinha com tanta facilidade, com tanto dom, é o que nós, expositores, deveríamos buscar alcançar ao falar de Jesus, ao falar em seu nome. Porque aqui, quem fala é o Murilo, mas não em nome do Murilo, porque Murilo é muito pouco. Ousa falar, mesmo com as limitações, a partir da doutrina e do Evangelho de Jesus. Então, aqui não vale a experiência somente daquilo que o meu espírito carrega, mas é a experiência que meu espírito tem andando sobre os trilhos que Jesus colocou para mim. Jesus era um narrador tão maravilhoso que quando ele fala, um semeador saiu a semear, todo mundo já começa a pensar o semeador, uns pensam com ele como o semeador com uma capanguinha jogando semente pelo terreno, mas já vai criando uma imagem na nossa cabeça daquele enredo. E quando a gente fala de Jesus, a gente precisa fazer com que as pessoas tragam para ela. Então, cuidado, para a gente não fazer da doutrina um lugar de palanque para mostrar ou não conhecimento. Fazer dela uma disputa intelectual. Não. Porque nem Jesus fez isso. Jesus, de forma simples, falou da mensagem do Pai aos doutores da lei. E todos que estavam no templo se perguntaram de onde vinha aquele menino. E ele não falou difícil. Ele falou com propriedade. E para a gente falar de Jesus com propriedade, a gente precisa experimentar intimidade com ele. Porque senão a gente é mais um, e somente mais um, que fala em nome do Pai, em nome do Cristo, esquecendo as bases que a gente pisa.
E aí ele fala assim, olha, o Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o anunciou. Os que ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Gente, é bonito. Os direitos humanos que hoje nós temos são baseados no Sermão da Montanha. Certa vez perguntados na ONU, se não me engano, foi a Dalai Lama, sobre o que ele achava do cristianismo, ele falava que se tivéssemos só o Sermão da Montanha, já teria bastado a mensagem do Cristo. Kardec dá tanta importância na codificação ao Sermão da Montanha, que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem destrinchado o Sermão do Monte, que está no capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Agora, ouvindo Jesus falar, as pessoas se impregnaram de sua força. E eu fico imaginando, será que energia é essa que eu solto pela minha boca e como que ela toca a pessoa que me ouve? Será que eu falando, eu consigo soltar ao menos uma faísca? Eu não tenho audácia de querer fazer impregnar essa magia incomparável do Cristo, como Joana de Ângeles fala. Mas eu quero poder ser uma fagulha que faça acender algo em alguém. Porque é por esse atrevido ideal que eu me disponho a falar. Começando por mim. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização da paz que irradiava. E aqui, esse parágrafo, ele foi um incômodo para mim. Porque a terapia do Cristo é uma terapia de amor. E eu fiquei pensando, o que seria essa terapia do amor? Quando Jesus estava adentrando a casa de uma pessoa debilitada, ele em casa, ele estava em uma casa e queriam entrar nesta casa com uma pessoa debilitada e era impossível pela multidão, entraram com esse coxo pelo telhado. Seria isso, então, uma terapia de amor? Abraçar, ouvir, acolher a qualquer pessoa sem distinção? Seria olhar para a adúltera e não julgar? É entender a limitação de Pedro quando nega e mesmo assim encontrar verdade naquele espírito que se engajaria depois a difundir o evangelho? Seria olhar para o assassino e perseguidor de cristãos, que era Saulo, e entender que naquele coração pulsava um amor a desabrochar e que se tornaria o apóstolo dos gentios? Porque a terapia do amor é apostar na criatura humana. Hoje, Jesus usa da terapia do amor com todos nós, porque estando encarnado, ele aposta no nosso espírito para dizer, vai porque você dá conta. Vai porque você é capaz. Faça diferente a partir da experiência que você tem. E os ensinamentos dele, eles não são desatualizados. Eles são altamente contemporâneos. Porque ainda hoje a terapia do amor é a terapia que os nossos espíritos têm sede.
A palavra do Cristo permanece viva porque ele fala de palavras de vida eterna. Ele se torna o médium de Deus. Então, quer hoje, 2000 anos após a sua fala, e daqui 2000 anos, as mensagens dele ainda serão atualizadas. Porque ele fala a espíritos. Ele fala a espíritos. A prova viva disso é que as leis mosaicas, a primeira grande revelação de Deus à humanidade pelos 10 mandamentos, ainda são vivos. Porque aquilo que é de Deus não se contrapõe. São perenes. E ele fala assim, ela usa assim, porque Jesus é um exemplo de felicidade e exteriorização da paz que irradiava. Gente, quem de nós não quer ser feliz? Quem de nós nunca olhou para a própria vida e falou, Jesus, para que eu vim nessa terra? Você está de brincadeira com a minha cara? E lá no Livro dos Espíritos, a gente tem uma questão do próprio Kardec perguntando do objetivo da encarnação. Mas também a gente tem a explicação de que a felicidade não é deste mundo. Mas não a felicidade perfeita e integral. Mas existe uma parcela de felicidade que nos é possível. Então, busquemos, nos esforcemos para alcançá-la. Porque será o máximo que a gente vai poder gozar de felicidade. Agora, o dever do cristão é olhar para o Cristo e exalar paz. Nossa, que coisa complicada. Onde a ansiedade grita, aonde a mágoa fala, aonde o mundo é extremamente ágil, eu irradiar paz, porque antes de irradiar eu preciso senti-la. Eu preciso experienciar, ser pacífico e pacificador. Até teve uns anos atrás, teve uma exposição da Federação Espírita Brasileira sobre figuras importantes no mundo, pacíficas e pacificadoras. Claro que estavam Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros. Até que ponto eu já experimento a paz que Jesus me oferece? E qual tem sido o meu esforço para difundir a paz que já me toca? Porque se a gente for esperar sermos extremamente pacíficos e pacificadores para passarmos aí a exalar, gente, a gente não vai começar nunca. Emmanuel um dia aconselhou ao Chico falou com ele, Emmanuel, mas nós não temos as condições ideais para começar o trabalho. E Emmanuel responde, Chico, se você esperar as condições ideais, você nunca irá começar. E foi assim que começaram as reuniões debaixo do pé de abacate. E nós temos esperado quais condições para sairmos da inércia espiritual que bate à nossa frente? Porque se for as condições ideais, podemos estar vestindo a máscara da virtude para esconder a preguiça e a inércia que carregamos. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Esse parágrafo ele é provocador à reforma íntima. Porque enquanto nossos espíritos forem movidos por impulsos, por instintos, tenderemos muito mais
à figura animalesca que já fomos, do que ao espírito puro que queremos ser. Porque é na transformação de instinto em sentimento que eu me humanizo. Eu me humanizo na relação com o outro. O outro me forma. O outro diz de mim. Então não é no isolamento que eu me faço cristão. É em sociedade. Por isso que o Livro dos Espíritos fala sobre a lei de sociedade e critica, inclusive, as pessoas que tendem a se isolar para ter uma experiência com o divino. Porque Deus eu vejo através do outro. Eu sirvo a Deus quando eu sirvo ao meu próximo. Eu amo a Deus quando eu amo a sua obra. E a sua obra somos nós. Jesus, ele ressurge não como aquele Senhor sentado no trono, ele ressurge não como aquele que divide somente joio e trigo, certo e errado, virtuoso ou não. Ele vem em plenitude na consciência humana, onde as leis de Deus estão escritas, de forma jovial e amiga. Por isso que ele diz que trabalha, e o Pai também trabalha até hoje. Porque Jesus é um espírito dinâmico e amigo. E eu acho essa figura do Jesus amigo linda. Porque o meu amigo é aquele que eu conto em todas as horas. É com quem eu desabafo. É aonde eu tenho uma relação que não cabe máscaras. É aquela pessoa que me conhece pelos olhos. Que sabe o que eu quero dizer pelo olho que eu faço. Que pela respiração no telefone não adianta eu dizer que eu estou bem não estando. Jesus é aquele que quer ser nosso amigo. Mas a amizade verdadeira precisa de correspondência. Eu sou amigo de alguém, alguém é meu amigo. É uma via de mão dupla. Jesus é amigo e eu sou amigo de Jesus. Eu me ponho em oração a falar pelo Cristo. Eu me silencio para ouvi-lo. Eu peço socorro aos emissários do Cristo. Eu me ponho em prece para ouvir a mensagem de seus espíritos de luz. Ah, Murilo, mas eu não escuto os espíritos. Não. Você está achando que ouvir os espíritos é sentar em sua cama e ficar esperando alguém chegar aí do seu lado e falar alguma coisa? Tem 2000 anos que Jesus está falando da sua boa nova. E às vezes as Bíblias estão tomando poeira, aberta dentro da casa, na sala. As bibliotecas da casa espírita estão abarrotadas de livros cada dia menos lidos. Então, os mensageiros do alto nos falam o tempo todo. Nós é que calamos os nossos sentidos para não escutá-lo. E aí eu acho que é o parágrafo mais lindo desse prefácio, quando ele fala assim: a atualidade necessita urgentemente de Jesus, descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Quando nós fomos abrir a casa aqui em Esmeraldas, e um dos mentores da casa, o doutor Rafael, disse que a casa chamaria Jesus Amigo, eu falei, por que Jesus Amigo? Que nome assim? E foi quando ele mandou a gente ler pela primeira vez esse livro. E foi desse parágrafo que ele tirou o nome da casa. Porque sem um Jesus jovial e amigo, nós matamos Jesus em nós. Nós tornamos secos, inférteis, a palavra que daria frutos de até 100 por um.
Porque o Jesus que hoje a gente precisa é aquele que não está na cruz. É aquele que, vencendo a morte, mostrou que a vida permanece após o desencarne de um corpo. Não um Jesus distante, mas um Jesus companheiro, que anda comigo no dia a dia, com quem eu falo como amigo íntimo. É alguém próximo. E que de tão próximo conhece as minhas verdades, de tal forma que me ajuda a avaliar e propor ferramentas de reforma íntima. Mas se ele é um terapeuta em situação de emergência, para chegar a um terapeuta de emergência, eu preciso estar com urgência de atendimento. Eu tenho que estar doente, espiritualmente falando. E Jesus é o terapeuta do doente espiritual. Mas se eu não me reconheço nas fragilidades que tenho, ele vai tratar o quê? Porque ele fala que veio para os doentes. Mas se eu não acho que eu estou doente, ele não veio para mim. Agora, quem de nós não pode se dizer doente da alma? Que precisa do consolo de Jesus para viver. E isso volta para evitar-lhe a queda no abismo. Quando Jesus estava com o gadareno e passa os demônios, como fala no Evangelho, para os porcos se atiram no abismo, vocês lembram dessa passagem? Aqueles porcos morrem. Não é assim? Cair no abismo é estar sob a influência de um espírito de tal maneira negativa que me priva da própria vontade. Ora, eu não preciso estar em uma obsessão, em um caso grave de subjugação, se eu estou desperto para as terapêuticas do Cristo, que me chama a observar minha própria conduta e deixar com que ele seja o direcionador de a minha existência. Então não caiamos no abismo, porque somos muito mais valiosos que porcos. Porque as pérolas do Evangelho não são dispensadas a porcos. São dispensadas a pessoas que se comprometem com o Evangelho. E aí, por fim, ela fala assim, pensando nessa inadiável questão, resolvemos apresentar neste pequeno livro 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade, como experiências ainda não fruídas individual e coletivamente pelos homens. Gente, olha que lindo. Joana fala que é uma pequena obra. Eu nunca vi uma pequena obra tão grande. Eu acho que as obras espíritas, quanto menores, mais objetivas são de trazer a mensagem. E ela, em 20 capítulos, vai tocar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas vivências de espírito, para mostrar que em todas elas Jesus cabe. Em todas elas Jesus se faz terapeuta. Em todas elas Jesus se faz atual. Certo de que o caro leitor encontrará nestas páginas respostas para algumas de suas inquietações, rogamos a ele que nos oriente e ampare no rumo que seguimos, ansiosos pela nossa realização total. E aí Jesus vai falar a nós, mais uma vez, a partir da obra da Joana de Ângeles, e na próxima sexta, a gente já vai começar a falar sobre Jesus e os desafios. Quem de nós que não está vivendo um desafio? Pois é, Jesus tem a falar a nós a partir da doutrina. Meus amigos, vamos dividir nossos comentários. Alguém quer falar? Fiquem à vontade. Não me deixem falar sozinho.
Jeane, não me abandona, você sempre faz um comentário bom. Rodolfo, Michele, Angélica, Elisângela, Cláudia tá aí, Rogério, Rose. Tem muita gente. A Nelita entrou agora há pouco. Essa introdução, né? A Joana começa a falar de Jesus, que está presente o tempo todo, né? Ele não está fora de moda. Aí depois ela entra nos parágrafos onde fala dos psicanalistas, né? Da psiquiatria, da psicologia, e ainda assim ela volta em Jesus novamente, onde ela nos mostra que a cura é Jesus, né? A gente vai passar por todos os processos de terapia, de autoajuda, mas é com Jesus que a gente consegue realmente a cura, né? Que é com as boas reflexões, com as transformações de tudo que ele vem nos apresentar. Acho que é esse o meu comentário, porque é só a introdução, né? Mas fala tanta coisa. Só pelo fato do que você falou aí, da gente considerar o outro como amigo de verdade, né? Confiar no outro. E Jesus fazia isso, até mesmo na parábola que você citou, né? É Deus que chama o invejoso da primeira hora de amigo. Amigo, não combinamos que seria esse o valor? Mesmo sendo na primeira hora? Sim. Então é isso, a gente começar a sair da gente e a considerar o outro como um amigo, não esperando dele qualquer coisa, mas contando com ele, se possível. É isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais quer fazer algum comentário? Oi, Maurílio. Oi, Rose. Eu estava. Ô, gente, a internet da Rose caiu justo agora. Acho que ela caiu. Caiu. Além, né, das considerações de toda... ela voltou. Voltou, Rose. Eu apertei errado aqui o botão e saí fora. Mas quando você estava falando assim, de aferição, de valores, logo lá no capítulo da introdução, eu pensei assim, que valores será esse que nós estamos buscando, né? Será que são as conquistas que nós pensamos que já trazemos conosco, né? Que virtudes são essas que eu tenho buscado em Jesus, né? E que eu me sinto assim tão pequena, como você falou. Aí estava pensando aqui, né? Outra coisa que você falou que foi de encontro ao meu pensamento também foi a questão assim, o que me movimenta, né? Na busca dessa amizade com Jesus. Por que eu procuro tanto por ele? Eu quero ele como amigo, mas eu sei que ele já disse que é meu amigo. Mas para eu ser amigo dele, eu preciso conhecê-lo de verdade, né? E às vezes a gente ouve contar histórias de Jesus pelos outros, mas você nunca vai em busca, né? De você ir atrás. Olha, eu quero conhecer esse ser mesmo. Quantas pessoas investigam a respeito dessa figura maravilhosa de Jesus, né? E às vezes a gente tem preguiça até de buscar essas informações, né? A gente tem preguiça de... Não é preguiça, às vezes não se sente muito favorável, né? Para ir atrás desses recursos, para nos dar essa fundamentação. Então, eu conheço Jesus pelo que os outros falam. Eu não conheço Jesus porque eu sinto ele em mim. É isso que eu tenho que aprender, né? Buscar essa figura em mim. E daí eu estava vendo aqui, sabe, Murilo, no Evangelho de Joana de Ângeles, ela fala assim, que as pessoas que não aprenderam com o homem Jesus a excelência do amor, elas pensam que são amadas porque se fazem especiais, né? Esquecendo de
esquecendo-se que por amarem tornam-se especiais, né? Aí acho que aí está a minha distância, né? Eu tenho que amar sem receber nada em troca. E a gente discursa isso muito bonito. Mas quando a gente está junto das pessoas, né? Quando nós estamos nos grupos, aqui na nossa família, aí eu não sei se a gente consegue amar verdadeiramente, né? E Jesus, ainda ele questionado, né? Ele era um bom homem, sei lá como é que foi aquela conversa dele com aquele jovem rico, né, que queria segui-lo, e aí ele vai falar assim que bom, maior, né, o que mais ama é Deus. Então, e como é que a gente ama a Deus? Eu tenho me questionado assim, eu amo Deus verdadeiramente, porque ele diz assim, você vai manifestar o amor a Deus na medida que você ama quem está perto de você. Mas a gente não suporta que dirá amar, né? Às vezes tem pessoas que a gente não suporta. Então, Murilo, eu digo assim para vocês, eu estou nessa busca interna, eu já deveria já deveria ter aprendido alguma coisa, mas eu estou nessa busca interna, assim, de me reconhecer, sabe? Que bom que você está na busca. Eu ainda estou no discurso. Ah, meu Deus, como é difícil. Quem tem tarefa demais é porque quem tem peso demais. Você já viu? Eu fico rindo, eu falo assim, Murilo, toda hora você manda um link. Eu falo, gente, é porque eu estou precisando demais. O doente precisa de CTI. O CTI do meu espírito é doutrina. Então, eu estou ali para ver se eu aprendo alguma coisa. Então, mas a minha companheira aqui de conversa sempre é a Giane, né? Eu digo assim, Giane, eu tenho até medo de falar de Jesus, porque pode ser uma grande burrice minha. E eu achava bonito, assim, quando eu era mais jovem, né, vamos dizer assim, eu gostava de falar do Evangelho, eu pegava o Evangelho, queria falar, queria convencer os outros. E agora eu percebi que não é questão de convencer, eu que tenho que me converter, não? E aí eu tenho medo de falar agora. Fico quieta. Mas eu acho que a tarefa do falar do Cristo, ela é um processo também de autoconvencimento. Porque a gente fala primeiro pela gente, pra gente, sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu vou montar os estudos aqui, Rosa. Eu falo assim, eu não vou falar isso aqui, não. Eu vou bater em mim mesmo. Vou. Vou, ué. E aí a gente fala, e veste a carapuça e vida que segue a partir daquele aprendizado novo. Né? Dizem que os olhos é a razão em ação. Os ouvidos é o coração em ação. E a palavra é o verbo do pensamento. Então, quando a gente fala, a gente está pensando, né? E pensar é vibração, é energia. Então, isso faz bem para a gente. E aí acorda, né, Giane? Aí acorda. Falar demais, a gente se convence no final, né? Uma hora a gente aceita. Pessoal, mais alguém quer trazer algum comentário? Rodolfo ia falar aquela hora. Não, eu queria falar só que eu me identifiquei muito com a parte em que você citou que a gente tem que ter Jesus como amigo, né, e que ele é o nosso socorro, mas para isso a gente tem que identificar quais são as nossas enfermidades, né? E se a gente for parar para pensar, todos nós temos, porque esse mundo é um mundo em que todos precisamos aprender, em que todos estamos enfermos da alma, né? Então, essa parte me chamou muita atenção. E o que eu tenho aprendido muito é reparar as minhas relações, as minhas atitudes com relação aos fatos, às coisas que acontecem. Né? Porque muitas vezes nas atitudes que a gente tem, nas respostas que a gente dá, a gente começa a perceber aonde que está ali a nossa enfermidade.
Então, a gente já começa a descobrir onde a gente pode tratar. Era isso que eu queria falar. Até porque, como diria Paulo, a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Exatamente. Então, nós vamos falar a partir da experiência que temos. E se a experiência que a gente tem é fragilizada, é doída, essa também vai ser a fala, o conteúdo da fala que vai sair da minha boca. Não vai ter como ser diferente disso, né? Sim. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso encontro. Para a gente encerrar, Giane, pode fazer a prece? Posso sim. Vamos lá, então. Só apagar a luz aqui. Muito bem. Vamos orar. Jesus, do alto do madeiro dissestes, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E assim, Senhor, tirando a sua imagem do madeiro e trazendo para próximo de nós, começamos a entender lentamente a necessidade de aprendermos a sua lição para sair do automatismo e começar na reflexão a nos mudar. Fique conosco, Senhor, para que por um momento que seja, possamos frear as nossas más tendências e entender a importância de reagir no bem. E assim, Senhor, não pensando só no presente, mas pensando no futuro, sejamos cada vez melhores, reagindo bem para evitar consequências. É assim que queremos. Obrigada, mestre amigo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Meus amigos, até a próxima semana, onde a gente vai iniciar o primeiro capítulo, viu? Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada. Com Deus. Até a próxima. Com Deus, bom fim de semana. Semana. Para todos.